Se o teu vilão conta o plano inteiro antes de agir, ele não é malvado, é um palestrante bocudo do caralho. Vilão bom faz, não explica. Imagine a situação, você tem ali um livro que tem uns 35 capítulos e o vilão aparece no segundo capítulo. E aí, rapaz, quando ele aparece, é uma comoção. É uma espécie de Odette Roitman chegando e é toda uma expectativa. Esse vilão, ele começa a falar. E ele fala e você vai ficando com medo dele. Só que aí, rapaz, esse desgraçado não cala a boca. Ele começa a falar do que é que ele vai fazer, o que é que ele não vai fazer, contar os planos dele, mostra até o extrato bancário para dizer como ele vai fazer as coisas, pega uma folha de papel e desenha cada um dos planos que ele pretende fazer. Aí eu te pergunto, quando chegar ali pelo 15º, 16º capítulo, esse vilão ainda vai valer a pena? O vilão bom é aquele que causa frição, causa expectativa. Ele vai te conduzindo aos pouquinhos, como se lançasse uma isca para te fisgar. E você, capítulo a capítulo, vai ficando agoniado, angustiado, angustiada com o que aquele vilão, aquela vilã pode fazer. Se o teu vilão pega e logo ali nos primeiros capítulos ele já se mostra por inteiro, isso perde a graça do livro. Esse vilão não tem mais o sentido de existir. Sabe a velha história de fala muito e faz pouco? Exatamente o que me deixa agoniado em certos vilões que eu vejo por aí. Porque são personagens que até têm um discurso que é muito bom, muito bem construído, uma ambientação dessa maldade que faz sentido. Só que na hora da prática, isso se esvai e fica muito superficial qualquer atitude que aquele vilão cometa contra o protagonista ou contra a protagonista. E você tem que tomar um cuidado redobrado, porque esse teu vilão falador, que chega nos primeiros capítulos e já conta tudo que vai fazer, que vai acontecer e que vai ser incrível, ele pode se tornar caricato. Pode se tornar, por exemplo, aqueles vilões de desenho animado que traçam planos mirabolantes só para lá na frente chegar o Pernalonga e destruir todo esse plano. Claro, se esse for teu objetivo, tá tudo bem, vai fundo. Agora, se você quer algo mais denso, por exemplo, em um livro de mistério, um livro de suspense, um livro de terror, um livro de investigação policial, um thriller, você precisa de um vilão que consiga alinhavar uma série de pistas, não fornecer essas pistas logo de imediato e deixar no público, deixar nos leitores aquela sensação de um perigo iminente. E aqui entra muito daquela premissa do mostrar ao invés de contar. Brinque, jogue dicas, deixe que o teu protagonista descubra essas pistas deixadas pelos vilões. Faça com que todo esse percurso narrativo dessas maldades seja descoberto aos pouquinhos. Não precisa contar tudo. Vá mostrando, vá ambientando, vá puxando os leitores junto com o olhar do protagonista, da protagonista. Porque quando você faz isso, quando você puxa o público pelo olhar dos protagonistas, o que acontece é que o protagonista se torna os olhos dos leitores dentro do teu universo, dentro da tua narrativa. Faça isso. E um erro que eu percebo muito é quando a pessoa ela quer acelerar o processo, naquela ânsia, naquele desespero, naquela vontade de mostrar logo aquele vilão que a pessoa passou semanas ou meses para construir. E aí no começo da narrativa ela já mostra todo o potencial de maldade desse vilão. Só que quando chega no arco final da história, que seria ali o ápice, o ponto final, o embate dentro ali, por exemplo, da jornada do herói, se você já mostrou tudo no começo, a maldade que esse vilão vai fazer vai ficar irrisória. E pior, como essa maldade já foi mostrada, algumas pessoas tendem a escalonar a maldade. Qual o sentido disso? É aquele tipo de narrativa que o vilão vai fazendo coisas cada vez piores no começo do livro. Quando chega no final, como não tem mais nada de maldade que sustente aquele vilão,
A pessoa parte quase para um Deus ex machina, um Deus ex machina ao contrário. Ao invés de ser algo que vai salvar o herói, é algo que vai salvar o espectro de maldade daquele vilão. E aí a pessoa faz uma loucura, como, sei lá, colocar uma bomba atômica dentro de uma casa para personificar ali o quanto esse vilão é tão mal assim. Por que a pessoa fez isso? Porque ela exagerou lá no começo e quando chega no final não tem mais o que fazer, ela precisa ir para o absurdo. Assim como o teu protagonista, tua protagonista precisa de luz, o teu vilão também precisa de luz, ele precisa de uma sustentação, precisa de uma história, precisa de um arco próprio dele. Em outro vídeo eu vou falar sobre o arco do vilão, a jornada do vilão, mas basicamente teu vilão precisa de motivação, objetivo para existir dentro daquela trama. Nem ao céu, nem ao inferno. Nem o teu herói pode ser tão bonzinho assim e nem o teu vilão pode ser apenas mal. Fica ali no meu termo, equilibre essa balança e as coisas vão acontecer.